Olá, meu nome é Otto Krieger e meu canal é destinado ao autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade usando cogumelos mágicos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a famosa dose heróica dos cogumelos mágicos. A dose que proporciona geralmente a dissolução do ego. Se você não chega na dissolução do ego com uma dose heróica, é porque você não está fazendo um bom processo de introspecção. No meu último vídeo eu falo sobre o processo de introspecção. Eu acho interessante você se aprofundar nessa questão, caso você queira se aventurar na dose heróica. Mas para se aventurar na dose heróica, ainda mais aplicando o processo de introspecção, a gente tem que ter certos cuidados, digamos assim. Dose heróica não é brincadeira. Eu vejo algumas pessoas que têm pouca experiência com os cogumelos, às vezes usou uma ou duas vezes e já quer partir para uma dose heróica, sem ter muito conhecimento das coisas que podem acontecer durante uma dose heróica, principalmente se tratando da dissolução do ego. Se você não sabe o que é o ego, já começa por aí de você tem que estudar isso aí. Então joga aí no Google ego e tal, que se aprofunde nessa questão. Resumidamente, o ego é você. Agora quer se aprofundar no que realmente é, aí você tem que estudar um pouco mais, que não é o caso desse assunto. Quero falar sobre a dissolução do ego causada pela dose heróica. E a dose heróica tem mais ou menos esse objetivo de proporcionar essa dissolução do ego. Terence McKenna, que é um dos maiores estudiosos dos cogumelos mágicos, ele fala sobre a dose heróica, que se a pessoa realmente quiser saber o que é os cogumelos mágicos, saber até onde os cogumelos mágicos podem levar, a pessoa tem que se aventurar na dose heróica em um quarto escuro, no silêncio absoluto. Eu não recomendo muito fazer esse processo de silêncio absoluto no quarto escuro, porque para encarar isso aí tem que estar muito bem com você mesmo, porque isso aí realmente vai ser extremamente desafiador. É uma experiência extremamente desafiadora e pode ser, se a pessoa estiver preparada, pode ser uma das melhores, se não a melhor experiência da vida da pessoa. Mas se a pessoa não estiver preparada, pode ser uma das piores experiências e uma das experiências mais traumatizantes da vida de uma pessoa. A dissolução do ego, como o próprio nome diz e insinua, é a dissolução de você mesmo, de tudo aquilo que você criou na sua consciência, tudo aquilo que forma você, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que você acha que é errado, tudo aquilo que você não acredita, tudo isso simplesmente se desfaz, cai por terra, a ponto de não sobrar nada a não ser sua consciência com ela mesma. É um processo que muitas vezes pode fazer a gente achar que a gente morreu, que a gente não existe mais, que a gente nunca mais vai voltar da experiência, que a gente vai ficar lá eternamente. Imagina se de repente tudo que você criou na sua vida fosse tirado de você, tudo que você acredita fosse tirado de você, tudo que você construiu fosse tirado de você, as pessoas que você gosta ser tirada de você, o trabalho, a carreira que você construiu ser tirado de você, as crenças que você construiu durante toda a sua vida ser tirado de você, até o ponto de sobrar somente você, absolutamente você, até o ponto que só sobra você com você mesmo. E muitas vezes esse processo pode ser extremamente desafiador se a pessoa não estiver preparada para ela realmente encarar o que ela é. Então imagina se tudo isso é tirado de você de repente e do nada, e simplesmente sobra um nada absoluto, como você se sentiria? Talvez, se você nunca passou por essa experiência, você pode estar olhando eu relatar e pensando, poxa, que legal. Pode ser legal, como eu falei, pode ser a experiência mais maravilhosa da vida de uma pessoa, se ela estiver preparada para isso. Coisa que eu vejo que não é muitas pessoas que estão preparadas para isso. As pessoas estão acostumadas com o terreno, estão acostumadas com a sua consciência no lugar onde ela habita a vida inteira, está acostumado com as coisas que ela acredita, com o que ela acha que é certo, está acostumado com a vida, a sensação de estar vivo. Imagina você estar num lugar onde muito provavelmente você acha que morreu.
você acha que não existe mais, e ao mesmo tempo você tem consciência de que você não existe mais, mesmo sabendo do que está acontecendo. Eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, usaram primeira vez uma dose baixa de cogumelo, 2 gramas, não tiveram uma experiência tão significante assim, e aí resolveu partir para 4 gramas. A partir de 4, 5 gramas é considerado a dose heróica. E essa pessoa começou a entrar em um processo de dissolução do ego, onde ela achou que ia morrer, e ela se desesperou. E ela começou a falar, eu vou morrer, e eu auxiliei essa pessoa durante esse processo. Foi complicado, foi desafiador até para mim auxiliar essa pessoa durante esse processo. Então imagina você entrar em um estado de consciência onde você acha que vai morrer. Se a pessoa não está preparada para a morte, vai ser uma experiência extremamente atormentadora. Se a pessoa já está consciente, preparada, lúcida de que qualquer dia a morte pode chegar, aí vai ser diferente. Então é uma experiência extremamente desafiadora por esse fato. Eu já tive experiências desse tipo e é uma experiência que te desintegra por completo. Você muitas vezes já não sabe mais quem você é, você não sabe aonde você está, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor no mundo terreno, você não tem mais controle de você mesmo, você não tem mais controle de nada, absolutamente de nada. E tudo só acontece ali. E aí? Você não ter mais controle de você, você não ter mais consciência de que talvez você possa voltar, você vai voltar obviamente, mas de que você pode não voltar para cá, de que você vai passar eternamente nesse estado. E essa experiência, como eu falei, pode ser extremamente benéfica, pode ser extremamente boa para quem está preparado, mas para quem não está preparado pode ser uma experiência extremamente desafiadora. Vai entrar numa bad trip e aí, se a pessoa não souber assimilar tudo o que aconteceu, pode ser até traumatizante. Então por isso que eu sempre digo, as pessoas muitas vezes estão iniciando agora. Eu, por exemplo, tenho um grupo no Facebook de mais de 13 mil membros e às vezes não, todo dia aparece gente nova ali querendo se aventurar, ter as suas primeiras experiências, e aí esse pessoal vem perguntando qual que é uma dose ideal para estar começando. E aí vem os cabeçudos e fala, começa com 5 gramas, começa com 10 gramas. Cara, 5 gramas de cogumelo para uma pessoa que não está preparada é extremamente arriscado. Pode causar problemas seríssimos na vida dessa pessoa, e não só na vida dessa pessoa, na vida da família dessa pessoa. Porque se essa pessoa usar uma dose de 5 gramas, atingir esse nível de dissolução do ego, e ela não estiver preparada para esse nível de dissolução do ego, vai ser talvez a experiência mais atormentadora da vida dela. Pode causar sequelas permanentes pelo resto da vida dela. E aí, essa pessoa que recomendou 5, que recomendou 10 gramas, vai estar lá para ajudar essa pessoa que teve esse trauma? Não vai. Então, quando se trata de dosagem de cogumelo, eu sempre falo para as pessoas, começa com doses baixas, dá um passo de cada vez para você não tropeçar nessa sua caminhada. Porque, como eu falei, o caso que eu acompanhei, pulou de 2 gramas para 4 gramas, e aí não estava preparado porque poderia acontecer com 4 gramas, tomou um baque. Ainda bem que soube contornar a situação pelo auxílio que eu dei durante o processo e hoje continua se aventurando nos cogumelos, mas com muito mais consciência, entendeu que não é brincadeira. Por isso que eu falo que o meu canal não é destinado a visuais, a experiências bonitinhas, coloridinhas que os cogumelos proporcionam, distorções visuais, visual coloridinho, etc. Porque à medida que a pessoa vai se aprofundando na experiência com os cogumelos e aumentando consequentemente as doses, acaba não sendo mais brincadeira. A pessoa acaba realmente se aprofundando no autoconhecimento. E se a pessoa não busca autoconhecimento, só busca brincadeira, ela vai tomar um baque. E aí que entra a questão da bad trip, o que eu digo que separa os homens dos meninos. Tem um vídeo específico sobre isso, está aqui no card. Pessoas que usam os cogumelos com o objetivo de se divertir, uma hora vão chegar na bad trip e a bad trip vai fazer essa pessoa
repensar 3, 4, 5 vezes a forma de uso nas próximas vezes que ela for usar. E muitas vezes essas pessoas acabam se aprofundando no autoconhecimento, na expansão da consciência e deixar o uso recreativo de lado. Porque, na minha opinião, pelo meu conhecimento de mais de uma década me aprofundando com os cogumelos, eu vejo que eles foram feitos para isso, para a expansão da consciência, para autoconhecimento, para espiritualidade. Então a dissolução do ego de uma dose heróica pode ser uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo pode ser uma experiência extremamente desafiadora se a pessoa não estiver preparada. Então, se você é uma pessoa que está começando agora e já quer ter essa dose heróica, porque eu vejo muita gente assim, que está começando agora, ouviu falar dessa dose heróica e já quer partir para ela, calma, você tem uma vida inteira para se aprofundar, você não vai morrer amanhã, então começa aos pouquinhos. Isso entra na mesma questão assim de um, sei lá, de um trabalho. Você não vai subir de cargo se você não estiver preparado para tomar um cargo de certas posições de uma empresa da noite para o dia. Você tem que se preparar para essa posição, para esse cargo maior. E com os cogumelos funciona na mesma linha. A experiência de dissolução do ego, a dose heróica, que é a partir de 5 gramas, para algumas pessoas pode ser a partir de 4, e se uma pessoa souber fazer bem o processo de introspecção, pode ser a partir de 2, 3 gramas. Eu já começo numa dissolução do ego a partir de 2,5 gramas, 3 gramas, para mim já é o suficiente para mim atingir essa dissolução do ego. Porque eu sei hoje muito bem, me conheço muito bem, sei como os efeitos vão funcionar em mim e sei trabalhar esse processo da introspecção que eu falei. Então, para mim, uma dose baixa já é o suficiente para mim alcançar a dissolução do ego, coisa que hoje eu não quero. Hoje eu estou muito bem aqui, já alcancei algumas vezes essa dissolução do ego, foi o suficiente para mim entender o que eu entendo hoje, para mim ter o aprendizado que eu precisava ter. E eu penso que talvez um dia eu encare de novo essa experiência, mas um dia daqui a anos, daqui 5, 10, 15 anos, não no momento. E às vezes que eu encarei essa dissolução do ego, eu também não queria encarar. Foi vezes que eu errei na dosagem. Era um tempo que eu usava meio que no olhômetro, digamos assim, olhando a quantidade de cogumelos e imaginando que ia ser uma coisa, e quando eu usei foi extremamente outra, e me fez alcançar essa dissolução do ego. E foram experiências. Teve uma experiência que foi muito desafiadora. Para tu ter uma ideia, foi uma experiência que quando eu voltei para o meu estado de consciência, sabendo o que estava acontecendo ao meu redor, eu estava deitado, encrocado embaixo de uma árvore, chovendo, sem chinelo, tinha perdido o meu chinelo, tudo sujo, tudo molhado. Por quê? Porque eu errei a dose, alcancei a dissolução do ego, foi uma experiência extremamente desafiadora, que eu não tinha mais consciência do que estava acontecendo ao meu redor. E quando eu atingi a consciência, quando eu voltei, eu olhei, estava deitado no chão, chovendo, tudo sujo, perdi meu chinelo, não sabia onde estava. Eu já tinha experiência e foi extremamente desafiador. Então imagina uma pessoa que não tenha experiência em passar por uma situação dessa. Então é necessário a gente dar um passo de cada vez. Então às vezes as pessoas usam uma dose baixa, mas não foi tudo isso, não foi isso que me falaram, não foi isso que eu achei que podia ser, quero aumentar a dose, tá bom, mas aumenta 1 grama, não aumenta mais 3, 4 gramas. Ah, aumentou 1 grama, não foi legal, beleza, aí aumenta mais 1 grama. Começou com 1, não foi legal, aumenta para 2 gramas, não foi o que tu esperava, aumenta para 3 gramas. E sempre respeitando um processo de intervalo de no mínimo 15 dias. Não adianta você num dia usar 1 grama, no outro dia usar 2 gramas. Existe algo que a gente chama de tolerância, quando seu corpo se acostuma com a dosagem que você tomou. Então se você usar uma dosagem e outra, amanhã você pode usar uma dosagem um pouco maior, que talvez pode ser ainda mais fraco do que você usou anteriormente, porque seus receptores estão saturados e essa saturação costuma diminuir depois de no mínimo 15 dias. Então um intervalo legal também para a gente estar dando entre uma experiência e outra de cogumelos é no mínimo 15 dias. E aí você não atingiu a experiência que você queria atingir, sei lá, com 1 ou 2 gramas, aí espera 15 dias, depois aumenta 1 grama. E assim você vai, aos pouquinhos aumentando a dose, se for necessário.
Porque como eu falei no meu último vídeo sobre a introspecção, quando você aprende a fazer a introspecção, muitas vezes não é necessário aumentar a dose, porque a introspecção vai fazer você ir cada vez mais para dentro de você mesmo, cada vez mais no profundo do seu autoconhecimento, na expansão da consciência. Então é muito mais importante você se aprofundar na introspecção do que você aumentar a dosagem. Cogumelos mágicos em geral não são brincadeira, pode parecer que sim, mas não são. Experiência de dissolução do ego, dose heróica de cogumelos, é muito menos brincadeira ainda do que muitas vezes as pessoas falam para ir. Então se você é uma pessoa que talvez que já tem experiência e é dessas que recomendo para iniciantes começar com 3, 4, 5 gramas, repense no que você está falando. Porque se essa pessoa passar por uma experiência desafiadora, você não vai estar lá para ajudar. E pode sobrar para a família dessa pessoa. E daí, tipo, muitas vezes essas pessoas recomendam porque para elas dá certo. É, e tem essa questão também. Às vezes a pessoa recomenda essa dose porque doses fracas para essa pessoa não funcionam. E aí elas usam de 4 a 5 gramas, é uma dose ideal para elas. Mas nenhum corpo é igual a outro corpo. Então se é uma pessoa iniciante, ela não pode estar começando com 4, 5 gramas. Ela tem que começar com as dosagens baixas, mesmo que as dosagens baixas sejam ineficazes, aí ela vai aumentando aos pouquinhos. Porque eu, por exemplo, 1,5 grama, como eu falei, 2 gramas, 2,5 gramas é suficiente para mim atingir a dissolução do ego. Eu conheço várias pessoas que são assim. Da mesma forma que eu conheço várias pessoas que com 2, 3 gramas às vezes não sentem quase nada. Porque isso depende muito do peso da pessoa, depende da altura da pessoa, depende da alimentação da pessoa. Eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre como escolher a dosagem dos cogumelos mágicos. Eu vou deixar aqui no card e lá eu me aprofundo mais nessa questão. Então a dosagem vai mudar muito de corpo para corpo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E não é assim só com os cogumelos, é assim com tudo na vida. Então, doses baixas, você que está iniciando, comece com doses baixas, foque no processo da introspecção, como eu falei, assista meus outros vídeos do canal. Meu canal inteiro é voltado a você se aprofundar no processo de introspecção e não ir aumentando as doses. O processo da introspecção e da integração eu considero 80% mais importante do que a experiência, do que a dosagem. Existe uma coisa chamada set setting, que é como você se preparar para a experiência. Está aqui no card e assista esse vídeo se você é iniciante. Set setting é como você preparar o seu corpo, o seu dia e sua mente para a experiência. E aí você tem a experiência e durante a experiência você foca no processo da introspecção. E depois da experiência você faz o processo da integração da experiência. Tenho 3 vídeos específicos para cada parte. Então primeiro, se você é iniciante, assiste de como se preparar para a experiência, depois assiste da introspecção, que é meu último vídeo inclusive, e depois assiste o vídeo da integração. Você focando nisso, você vai alcançar níveis superiores de consciência muito maiores do que você simplesmente só ir aumentando a dosagem. E aí sim você vai poder chegar muitas vezes na famosa dose heróica, preparado para essa experiência e essa experiência realmente ser significante na sua vida. Porque se você estiver preparado para a dose heróica, para a dissolução do ego que a dose heróica proporciona, eu garanto que vai ser, se não a melhor, mas uma das melhores experiências da sua vida. Mas se você não estiver preparado para ela, pode ser uma das piores, se não a pior experiência da sua vida. Então para esse vídeo é isso aí, valeu, até a próxima.